E aí, cachorreiros e gateiros? Por acaso você já foi mordido pelo seu próprio cachorro? Quer saber o que fazer numa situação como essa? Então se liga no vídeo de hoje. Eu sou Luísa Cervenka, terapeuta comportamental de cães e gatos, e eu tenho acompanhado alguns tutores que têm sido mordidos pelos seus cachorros. E aí eles não sabem o que fazer ou o que motivou esse comportamento. Então vamos falar tintim por tintim sobre esse assunto hoje. Mas antes eu quero saber, você já foi mordido pelo seu próprio cachorro? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para ser avisado do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. É importante a gente entender que morder é um comportamento absolutamente normal entre os cães. A grande questão é por que ele está precisando utilizar a mordida como uma estratégia de comunicação, muitas vezes para afastar, para afugentar, para se distanciar de alguma situação. A mordida é algo extremo que eles precisam utilizar em algumas situações onde comunicações mais brandas, mais delicadas, não foram ouvidas ou não foram suficientes. Então vamos supor que meu cachorro tá com um osso e eu me aproximo. Ele já olha de canto assim, ele vira a carinha dele, fica olhando de cantinho de olho e eu não respeito e vou me aproximando dele. Ele começa a rosnar e eu não respeito e vou lá e mexo no osso. A única forma que ele vai ter para falar sai daqui, muitas vezes é mordendo. Mas a gente tem uma escala de mordida. Às vezes o cachorro ele só dá aquele presta atenção. Então ele bate os dentes e volta. Esse é o primeiro nível de mordida. A gente tem a mordida que o cachorro morde e solta. A gente tem a mordida que o cachorro morde, chacoalha e solta. E a gente tem a mordida que o cachorro pega, ou ele morde várias vezes, ou ele pega e não solta. E a pior mordida de todas é aquela que o cachorro ou ele morde várias vezes, ou ele morde e segura, mas ele não para. Ele faz isso durante muito tempo, que é o que a gente costuma chamar de ataque. Esses níveis de mordida, eles são importantes para a gente entender, para ver o que a gente ainda pode fazer. Alguns autores dizem que quando está nesse último nível de mordida, de atacar o ser humano, de atacar o seu próprio tutor, muitas vezes não tem o que fazer. Eu acredito que sempre tem o que fazer sim, mas precisa de um profissional que entenda muito bem linguagem corporal, que entenda muito bem sobre comunicação com cães, e a gente vai precisar de um médico veterinário especialista em comportamento, em etologia clínica, para ajudar, porque muitas vezes a gente vai precisar entrar com medicação. Mas calma, eu imagino que seu cachorro não esteja nesse grau, então vamos falar de mordidas mais brandas? A gente precisa entender em quais momentos que o cachorro utiliza a mordida como um recurso de comunicação. O ruim é que muitas vezes, quando ele utiliza coisas mais brandas, como por exemplo bocejar, sentar, sair de perto, lamber o próprio focinho, a gente não presta atenção, a gente dá uma ignorada. Aí ele acaba utilizando coisas mais intensas. E como já funcionou a mordida, por que ele vai ficar utilizando aquelas outras comunicações mais brandas que muitas vezes ele não tem efeito? E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tem uma visão errada do que fazer com o cachorro nesse momento. A gente associa muitas vezes a mordida a uma má criação, a um comportamento inadequado, a colocar a gente contra a parede, a desafiar a gente, e na verdade o cachorro simplesmente está falando: se afasta de mim porque eu não estou confortável com a sua presença. Em vez da gente respeitar isso, a gente confronta o cachorro e faz com que muitas vezes, na próxima vez, ele tenha uma reação mais intensa, mais exacerbada, com um nível de mordida maior, para ele conseguir realmente ter efetividade de tirar você de perto. Aquela mordida mais horrorosa que eu falei, que é o ataque ao próprio tutor, ela começa com uma mordida muito simples, só que muitas vezes o cachorro ou ele não é respeitado, ou ele apanha, ou acontece alguma coisa que ele vai aumentando o nível dessa mordida para conseguir se comunicar. E muitas vezes essa comunicação vem através do medo. Um cachorro, ele não é agressivo, ele pode ter reações agressivas perante
alguma emoção, como medo, por exemplo. Então ele pode ter medo de crianças correndo e a forma como ele tende a afugentar essas crianças é mordendo. Mas ele não começou a vida tentando morder crianças. Provavelmente ele se afastou, as crianças foram até ele, ou ele começou a rosnar e não adiantou nada, e daí então ele começou a tentar avançar nessas crianças como uma forma de afugentá-las para não ficar ali perto dele, porque ele não consegue lidar emocionalmente com aquela situação. Então, se o seu cachorro por algum motivo te mordeu, entenda por que que isso aconteceu. É muito importante a gente prestar atenção no foco e no olhar do cachorro para a gente conseguir compreender e para que isso não volte a acontecer. Será que ele tá me mordendo porque eu tô tentando tirar alguma coisa dele? Será que não tem uma outra forma de eu tentar fazer isso ou deixar aquilo com ele sem problema nenhum? Tem um caso que eu tô atendendo que a cachorra já vem tendo alguns comportamentos de tentar morder a tutora, mas a gente vem trabalhando e é uma cachorra muito sensível e que ela dá muitos sinais. Ela vira o corpinho, ela olha de canto de olho, às vezes ela tenta se afastar, mas a tutora quer lá interagir e muitas vezes a cachorra não sabe como lidar com aquela emoção, principalmente quando tá tendo outros movimentos na casa, quando tem pessoas em casa, ela fica muito incomodada, ela não consegue lidar com aquela emocional e daí muitas vezes quando a tutora vai se aproximar e ela tem ou um mordedor ou algum petisco ou até a própria ração perto, ela fica nervosa e ela acaba atacando. E a tutora fica extremamente chateada. O que eu entendo é muito angustiante, a gente se sente frustrada quando o cachorro avança na gente. Mas entenda que é uma forma de comunicação e que esse comportamento não deve ser em momento nenhum punido. Na verdade, nenhum comportamento deve ser punido, mas principalmente as mordidas. Porque, como eu falei, se a gente punir essa mordida, o cachorro vai entender que aquela comunicação não foi eficiente e da próxima vez a mordida vai ser muito mais intensa. Inclusive, a gente já falou aqui sobre cachorro que avança quando vai tirar alguma coisa da boca dele. Vou deixar o card aqui em cima. Ok, o cachorro já mordeu. E agora, o que fazer? Deixar ele de castigo? Deixar ele lá preso num local para ele pensar no que ele fez? Se aproximar dele? Chamar para ele vir mais para perto para tentar fazer essa reaproximação? O que fazer? Da mesma forma que a gente tem que respeitar o momento do cachorro antes dele morder, que normalmente a gente não faz, por isso que ele morde, a gente também vai respeitar o que ele deseja fazer nesse momento. Provavelmente ele vai querer se isolar, porque para ele também não é confortável. A gente precisa remeter àquele espaço onde ele vivia num ambiente que a briga com outros cães ou com outras espécies era algo que corria muito risco. Então ele podia morder, ele podia cessar aquele comportamento, aquela situação de angústia, mas ele também podia se ferir muito. Então o ataque, ele tem uma descarga hormonal muito grande. Então você tem um aumento do batimento cardíaco, aumento da respiração, aumento da liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente tem uma circulação muito maior de sangue para facilitar essa resposta de corrida, de luta e fuga, na verdade. Então, morder é uma atitude, é um comportamento que exige demais do corpo, inclusive energia. A gente tem um gasto calórico muito grande no cachorro que tem esse comportamento de atacar, de morder. Então ele vai estar cansado, ele vai estar exausto, ele vai estar se sentindo mal depois dessa situação. E muitas vezes ele vai buscar a caminha dele, ele vai buscar um local para se esconder e depois ele vai vir de cabeça baixa, ele vai vir tentando lamber a gente. E tem muitos tutores que falam: Luísa, meu cachorro me mordeu, mas 5 segundos depois ele já estava vindo meio que pedindo desculpa. Na verdade, o cachorro ele não entende que morder é errado. O que ele entende é que a situação, a emoção causada naquela situação não foi boa. Então ele vem de alguma forma tentar essa reaproximação com o tutor, que pode ser lambendo, pode ser pedindo carinho, pode ser até trazendo um brinquedo para fazer essa interação. Mas respeitar o que o cachorro quer nesse momento é muito importante. Por exemplo, se ele quiser ir para debaixo da cama, deixa ele, é o momento dele. Não
pegue ele e coloque de castigo, mesmo porque ele não entende que morder é errado. Ele simplesmente teve um impulso de tentar retirar aquela situação de perto dele e ele mordeu. Então, deixar de castigo, isolá-lo, não vai resolver, muito pelo contrário, vai fazer com que ele fique mais inseguro. Então, ele quer ir para debaixo da cama? Deixa ele para debaixo da cama. Não fique tentando chamá-lo, não fique tentando tirá-lo de lá. Simplesmente respeite que em algum momento ele vai sair de lá, ele vai voltar a falar com você. Mas tem situações mais graves, por exemplo, que o cachorro ele vai para a caminha dele, mas é só o tutor passar pela frente que ele já tenta atacar de novo. Deixa o cachorro lá quietinho, isolado naquele cômodo. Se a caminha dele, por exemplo, tá no seu quarto, fecha a porta do quarto, deixa ele lá um tempinho, porque ele escolheu, não que isso é um castigo, é para ele conseguir relaxar. À medida que ele tá ali rosnando, tentando avançar, ele continua tenso, ele continua tendo todo aquele gasto energético do corpo dele. Então deixa ele quietinho, deixa ele no ambiente que ele não precisa entrar em contato com nada que deixe ele angustiado. E daí a gente volta a falar sobre o local de segurança. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima. Eu sei que esse é um assunto bastante angustiante. Quando acontece, a gente fica muito chateado, principalmente porque a gente julga o comportamento, a atitude do cachorro. Então não faça isso. Respeito é a melhor palavra aqui. Mas e aí, seu cachorro já te mordeu? Qual foi a sua reação? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima!